Então vamos começar a nossa reunião hoje. Coincidência, né? O último slide terminar com a fala amar, amemos uns aos outros. E a gente começa com essa fala. Legal. Então vamos nos concentrar nesse momento e encontrar o Cristo no nosso pensamento, estender as mãos para Ele e agradecer pela oportunidade de estar aqui, pela condição que nos encontramos, pela força, pela coragem de ter enfrentado o nosso dia, a nossa semana toda. E virmos aqui, mestre, amigo, irmão, guia, para te encontrar novamente, para encontrar você dentro de nós novamente, em grupo dessa vez. Estamos reunidos em teu nome e a tua promessa sempre tu cumpres, quando disse que estaria entre nós quando estivéssemos assim, reunidos em nome do teu Evangelho. Então, amado mestre, agradecidos, nós damos início às nossas reflexões, dizendo que assim seja. O nosso tema hoje é um tema bastante trabalhado entre nós, que é a caridade. Quem não faz caridade hoje em dia? Né? Quanto se ouviu falar de caridade nesses tempos de tragédias, de problemas, de doenças, né? A caridade moral, nós vamos falar hoje. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. No item Instrução dos Espíritos, caridade material e caridade moral. A gente sabe que caridade, no sentido geral, genérico, é um ato de doação de alguma coisa, de alcançar alguma coisa para alguém que necessita. Né? Mas assim, a gente quer começar pela etimologia da palavra, pelo significado da palavra caridade. Vamos ver se funciona aqui. E não sei se vai rolar esse nosso slide, mas a gente não precisa. Basta ali a gente lembrar de onde saiu, né, essa nossa reflexão. A origem é o Evangelho de Jesus e é lá que a gente tem que buscar, né, toda a nossa base. A etimologia da palavra, o significado, a origem da palavra caridade vem do latim. A palavra é caritas artis. Não sei se a pronúncia é bem essa, mas o significado da palavra caridade é ternura, amor. Interessante, né? Porque se a gente fosse perguntar, eu, por exemplo, se alguém me perguntasse a origem da palavra caridade, eu ia dizer doação, né? Ajuda, alguma coisa assim. Mas não. A origem, que vem do latim, é amor, carinho. Caridade. Não é à toa, então, que o Cristo, quando foi questionado sobre qual seria a lei mais importante de Deus, ele afirmou que, em primeiro lugar, amarás a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com o teu pensamento, né, com a tua alma, com o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Mas eu ajunto o segundo mandamento. Lembram que ele disse que era o segundo mandamento? Que, aliás, não era o segundo mandamento. Ele juntou ao primeiro mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nesse mandamento está toda a lei e os profetas. Está tudo ali. Então a gente não precisaria talvez de mais nenhum mandamento. Se a gente amasse a Deus e ao próximo como a si mesmo. E também não deve ser por acaso que Paulo de Tarso, que era um grande, um dos maiores divulgadores da doutrina do Cristo, agora saindo o Evangelho da base do povo e levando para as altas rodas, vamos dizer assim, da sociedade da época, levando a palavra do Cristo para a sociedade mais elitizada.
porque ele era um doutor da lei, ele falava muitas línguas, ele tinha acesso a muitos povos, né? Ele foi uma figura importantíssima para a divulgação do Evangelho do Cristo. Não é à toa que ele falou que aquela frase aos Coríntios, né, na sua carta, aos Coríntios, no capítulo 13, caridade é paciente, é benéfica. Lembra dessa parte? A caridade não é invejosa nem temerária, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não é injusta, apoia a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera. E em algumas transcrições, a gente lê, ao invés de caridade, amor. O amor é paciente, é benéfico, não se ensoberbece. Aí está mais uma razão para a gente realmente introjetar a palavra caridade, juntar com amor, como sendo a mesma coisa. É o exercício do amor. Também não é à toa que o Espiritismo traz no Evangelho, inclusive no capítulo 13, 15, fora da caridade não há salvação. Sem ajuda mútua, sem todo mundo de mãos dadas, não funciona. Estamos aqui para nos ajudar e para crescermos juntos. O Espiritismo tem na caridade a maior condição e a condição mais importante para a evolução do espírito, para a evolução da humanidade. Claro, a caridade é feita sem distinção, sem preconceito, sem julgamento. É o que nos leva a sermos realmente humanos. O Espiritismo aponta 3 tipos de caridade. A primeira caridade que a gente mais conhece é a caridade material, aquela de doação, a gente doa medicamento, a gente doa remédio, a gente doa roupa, a gente ajuda as pessoas a construir suas casas, a quem precisa a gente vai lá e doa alguma coisa. A caridade material. Temos também a indicação da caridade espiritual, que é aquela caridade que a gente faz para quando as pessoas estão sofrendo, que é a caridade da prece, da irradiação de energia, da doação de um pedido, de uma rogativa a Deus, para que aquela pessoa encontre a solução para o seu problema. Quando a gente não tem o que fazer, a gente faz a oração. E o último tipo de caridade é a caridade moral. Os Espíritos nos dizem que a caridade moral é a mais elevada caridade que a gente pode alcançar. E envolve, que é coisa velha, perdão, paciência, tolerância com as imperfeições alheias. Que é tudo que a gente precisa para a gente também, né? A caridade moral, os espíritos superiores dizem que é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Simples assim. Não tão simples. Porque se nós não temos dentro de nós alguma coisa moral para dar, o que nós vamos dar? Quando Jesus falou que é para amar ao próximo como a si mesmo, como que fica se eu não me acho assim tão merecedor de coisa alguma? O que eu vou ter? Que qualidade eu vou dar? Que moral eu vou ter para dar alguma coisa para o meu próximo? Porque amarás a teu próximo como a ti mesmo. Será que só fazendo caridade material, que é importante, que não pode faltar, é necessário, né? A gente se dedicando ao máximo, assim, a doar, fazer, se doar, ajudar, amparar. Mas será que não vai chegar um momento que a gente vai estar tão esgotado, tão cansado, e não vai nem saber o que aconteceu, por que eu estou assim?
Por que não faz sentido as coisas que eu faço? Quantas pessoas, né, estão aí numa luta, na batalha, fazem, doam coisas e estão sempre em campanhas, mas alguma coisa falta. Será que essa entrega, essas doações precisam ser assim, total? Sabe quando a gente ouve falar assim, não, precisa ser um esquecimento total de si mesmo para se doar ao outro? Total? E aí a gente começou a pensar em algum exemplo para a gente entender isso aí, se funciona bem assim mesmo. E aí a gente procura dentro da própria linha espírita, né? E a gente pensa, dentro das pessoas, das figuras que a gente conhece no espiritismo, qual aquela que vem na cabeça da gente? A mais digna, a mais pura, a mais carinhosa, a mais acolhedora, a que abraçava todo mundo, que acolhia todo mundo, afetuosa, simples, simpática. Será que na cabeça de vocês também veio o nome do Chico Xavier? É um bom exemplo. Ele era um cara simples, ele era um cara amoroso, ele foi o cara mais preparado de uma série de tipos de mediunidades incríveis que ele tinha. Ele era o cara para falar com a espiritualidade superior. Ele publicou mais de 400 obras mais, né? Um grande produtor de material para nos auxiliar hoje e para o resto da nossa vida, para que a gente atinja os objetivos da nossa encarnação, que é realmente ser uma pessoa melhor, se sentir melhor, se relacionar melhor. Chico Xavier era um cara muito especial, e ainda é um espírito muito especial. Apesar de simples, pobre, frágil, fisicamente, moralmente, até hoje não existe quem fale uma linha e consiga provar alguma coisa contra o Chico. E eu não estou falando isso aqui para que a gente idolatre o Chico Xavier, né? Porque cá entre nós não existe ídolo para seguir. Todos nós somos humanos, todos nós somos finitos materialmente, todos nós um dia vamos passar, como ele passou, mas ele deixou uma grande marca, né? Se tem um cara que é para a gente seguir mesmo, é aquele cara que está lá em cima, é Jesus. Jesus sim é modelo e guia, o resto é passageiro, e Deus, né, que não passa nunca. Por isso, inclusive, que os profetas diziam que Deus é fiel. Às vezes parece que essa frase é meio estranha, né? Porque assim, quem tem que ser fiel somos nós, temos que ser fiel a Deus, fiel à lei. Mas não, Deus é fiel no sentido de que Ele não tem fim. É a fidelidade dele, que é infinita, com relação ao amor que Ele tem por nós. Mas, voltando para o Chico. O Chico era só caridade, aquele homem. Ele abraçava todo mundo, né? Ele beijava as mãos de quem procurava. E ele era muito doente, uma pessoa muito frágil, né? Desde criança, ele teve que trabalhar muito cedo, ele teve que trabalhar para ajudar a família, né? E sempre trabalhou. Apesar da produção literária dele, ele podia viver daquilo, né? Ele doou tudo. E ele vivia do trabalho dele, do início ao fim. Então, quem sabe, Chico se abandonou totalmente, por isso que ele era assim tão doentinho, né? Ele só fazia caridade, só escrevia, só produzia. Será? Parece que não é bem assim. A gente encontra um livro chamado Lições de Sabedoria, que é da doutora Marlene Nobre. Ela foi uma das fundadoras da AME Brasil, Associação Médica Brasileira, né? E ela conta que ela conversou com o Chico e ele contou que um dia ele foi no médico e para tratar do olho dele, que ele era praticamente cego de um olho, e tinha pouca visão no outro. E o médico disse para ele assim, olha, se não tem cura,
para determinadas doenças dos olhos, tem tratamento, Chico. 45 anos tratando o olho esquerdo, sem parar. Corticoides e o que era receitado ele usava. Tratando o olho esquerdo. Ele teve problema de pulmão quando era criança também. Ele tinha problema de coração, ele teve angina, que dava dores no peito, bastante fortes. Ele tomou, no livro dela se encontra, mais de 80 agulhadas periodicamente no tratamento de acupuntura para manter a pressão arterial equilibrada. Então, esqueça esse negócio de doar e de caridade sem se cuidar. Ele é o melhor exemplo que nós temos de que não, de que a gente se cuida sim, de que a gente se trata sim. E ele ainda fazia isso tudo, passando por tudo isso com alegria. Não existe um registro do Chico Xavier chorando de dor em algum canto. Não existe. Ele foi até o fim, com alegria. Né? Como é bom ficar perto de uma pessoa assim, né? E por isso que eu acho que ele era tão procurado, né? Ele demonstrava, ele vivia o que ele pregava. E é um dos melhores exemplos, muito próximos de nós, né? Dessa atitude que a gente tem que ter. Aí alguém pode chegar para a gente e dizer assim, mas tu não me conhece, né? Eu não sou uma boa pessoa. Tu não sabe o que eu já fiz na minha vida. Nossa, eu nem rezo, eu vou lá no centro, boto meu nome para irradiar, porque eu não tenho nem coragem de pedir coisa para Deus. Olha só, né? Meu pai está aqui e eu vou na casa do vizinho pedir remédio para minha dor de cabeça. Eu não vou pedir para o meu próprio pai. Cuidado, porque de repente, inconscientemente, esse negócio de se achar tão imerecedor e não poder fazer coisas nem por si nem pelos outros, pode ser uma escapada das nossas tarefas, pode ser um desvio assim para a gente não, né, dar tanto trabalho em certas coisas, principalmente quando é mudar a gente mesmo, dá muito trabalho. Então, muito cuidado com isso. Mas, quando a gente quer ajudar as pessoas, ajudar o mundo, mudar o mundo, a gente tem que começar mudando a gente. Eu encontrei uma frase, uma citação de Confúcio. 2500 a.C., ele já dizia assim, se você quer mudar o mundo, comece pelo seu quarto. Olha que interessante, seu quarto. Porque tem muita gente que faz e acontece no trabalho, e lá fora, e vem aqui, faz palestra, né? E chega lá em casa e não quer nem lavar a louça, porque não é serviço para mim. Então, ou então vive uma vida descuidada, né? Vive uma vida desleixada. E nós sabemos, né, que nós precisamos manter o nosso ambiente interno e externo organizado. É uma questão de sintonia de tudo, né? Fora e dentro. E nós precisamos principalmente reconhecer os nossos recursos que a gente tem. Como que tu vai auxiliar um pai a ensinar, a dizer como ensinar um filho se tu não faz na tua casa o teu papel de filho, por exemplo? É muito simples, né? O teu papel de esposo, o teu papel de esposa, de marido. Bem complicado. Então, nós precisamos reconhecer essas coisas, né? E, então, quando a gente está preso em algumas dessas crenças, algumas dessas prisões mentais, aí, eu não posso, eu não consigo, tem duas possibilidades. Ou a gente não está afim mesmo, ou a gente está preso, talvez, ou pelo passado, ou pelo futuro. Porque no passado não tem o que fazer. E no futuro não tem nada lá. Se a gente não trabalha hoje no presente, no futuro não tem nada. Eu vou encontrar exatamente o que eu encontro aqui hoje. De braços cruzados, eu não encontro nada. Então é muito importante esta presença, estar aqui e fazer as nossas tarefas. E tem uma historinha que o Rossandro Klinger, que é um psicólogo
doutrinador, psicólogo, escritor, espírita. Ele conta assim, para a gente descobrir se a gente está ou não, né, preso no passado. Aí ele conta a historinha mais ou menos assim: você sai com os amigos, a gente sai com a nossa turma ou com a família para um lugar legal, um lugar até que a gente já conhece, mas é um lugar bonito, tem uma paisagem. E a gente está lá no momento de contemplação e alguém diz assim: nossa, que lugar gostoso, né? Que coisa boa. E a única coisa que a Maria Cristina consegue dizer naquela hora é: sim, eu lembro desse lugar. Há 10 anos atrás eu estava aqui com o traste do meu ex-marido. Ou seja, tu está num lugar bem legal com a tua família e a única coisa que a gente foca no traste. Fica carregando o traste para onde anda, né? Para todo lugar. Aí a gente descobre que a gente está com alguma coisa presa lá atrás. O centro gravitacional da Maria Cristina é o traste. Quando deveria ser o Cristo, Jesus. O que ele fez, como que ele fez, como que ele ajudou, como que eu posso ajudar. E aí, eu chego em casa, quero dormir bem, quero ter paz de espírito, quero evoluir. Só que eu estou muito sobrecarregada na minha vida, carregando o traste, né? Aquilo que não sai da minha cabeça. Porque toda hora eu encontro alguma coisa que me lembra que eu não tenho porque alguém existiu, porque alguém me atrapalhou. Troca a palavra traste, ex-marido, por qualquer coisa. Troca por família, por sogro, por mãe, por pai, por avô, por governo, por trabalho. Troca por ilusão, ofensa, violência. A gente sabe que tem coisas importantes, sérias, que acontecem na vida da gente, que exigem um tratamento especial. E a gente precisa procurar esse tratamento. Tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, tratamento médico, registro de ocorrência policial, por que não? O mundo nos oferece instrumentos para que a nossa vida funcione da melhor maneira possível. Esses instrumentos são humanos, muitas vezes, né? Se não é um tratamento espiritual, que também é um tratamento importantíssimo. Nós precisamos usar esses instrumentos. É o que nós temos. Nós precisamos cuidar de nós, buscando estes instrumentos. Mas isso é o segundo passo. Porque o primeiro passo para que a gente encontre esses instrumentos, inclusive vá atrás, é reconhecimento. Nós precisamos primeiro reconhecer toda a carga que nós não queremos liberar, as coisas que nós não queremos soltar, e reconhecer a nossa identidade de filho. Reconhecer que nós temos uma família espiritual que nos quer evoluindo, que nos quer ver bem, que nos dá toda a proteção que a gente precisa. Mas nós precisamos estar olhando para aquela direção. O nosso Pai nos dá amor e proteção integral, permanente, sem falhar um segundo. Mas no que a gente está pensando quando a gente cai, se machuca? Será que é em Deus? Será que é em acreditar? Será que é em buscar melhorar? Não sei. Tem um provérbio hindu. Hoje eu resolvi trazer provérbios e citações, né? Tem um provérbio hindu que diz assim, ele é muito legal. Quando damos um passo na direção de Deus, Ele dá 7 na direção da gente. Mas este provérbio, se não existisse, a gente não precisaria dele, com todo respeito. Porque nós temos no Evangelho. O evangelista Pedro disse assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Voltamos para a caridade. Voltamos para o amor
que serve para todos que precisam e que nós sabemos alcançar, carinho, ajuda, prece, apoio moral, mas serve para nós também. O amor cobre uma multidão de pecados. Eu preciso fazer um ato de amor. Eu preciso dar um passo em direção ao amor. E o resto Deus faz. E a gente está cheio de exemplos dentro do Evangelho do Cristo. Lembra a mulher samaritana na beira de um poço? Ela ia buscar água, ninguém falava com ela. Jesus falou. Lembra o cego de Jericó? O cara estava lá no meio da multidão, ele queria falar com Cristo, ele gritava no Cristo, tinha uma multidão, ele não podia ouvir, ele não viu. Tinha aquele que subiu no sicômodo, né? O Zaqueu, que ele é baixinho, também estava a multidão em volta do Cristo, ele não conseguia enxergar, ele queria ver e ser visto, foi visto, e Jesus foi jantar na casa dele, e ele era um cara odiado, porque ele era um cobrador de impostos. As piores pessoas. Mas tem uma história muito significativa que eu gosto muito de contar, que o Jesus contou primeiro, claro, que é a história do filho pródigo. Todo mundo conhece essa história, né? O menino que foi lá, era o mais jovem, né? Foi lá no pai e disse: pai, me dá a minha herança, porque eu quero curtir a vida. O negócio é viver hoje, né, gente? Viver agora e curtir tudo que tem para curtir. Tu é rico, me dá minha parte. Foi lá, dividiu a herança e deu a parte dele. Ele foi, queimou fora tudo, como se diz, né? E se quebrou todo, né? Ficou humilhado, pobre, doente, maltrapilho. Tentou trabalhar, os caras não davam nem comida para ele. Ele trabalhava ali, sei lá, para dormir num canto lá. E aí ele se deu conta, mas os empregados do meu pai comem melhor que eu. Eu acho que eu vou ter que voltar. Ele estava acabado, mas ele se encheu de coragem e disse: eu vou lá, nem que seja para ser empregado do meu pai. Eu vou para isso. Ele não achava nem que ele poderia ser chamado de filho de novo. Quando ele estava entrando na aldeia do pai, assim, o pai enxergou ele lá. E o pai, que não é bobo nem nada, ele é o nosso pai. Ele disse: meu Deus, se eu deixar esse guri vir a pé esse caminho todo aqui, os caras vão cair na cabeça dele, né? Porque ele veio todo acabado e as pessoas vão tripudiar do meu filho. O que ele fez? Ele saiu correndo em direção ao filho. E o filho disse: meu Deus, agora eu vou começar a apanhar daqui, né? Porque o pai vai chegar. O homem abre os braços e abraça o filho. E diz: o meu filho voltou. Então, senhores, com um pai desses, quem não acha solução para a própria vida? É porque ainda não teve coragem de dar o primeiro passo. Só isso. Porque ele está lá, esperando que a gente volte para ele dar esse abraço. Só isso que ele quer. Que a gente volte a ter a nossa integridade, o nosso cuidado, o zelo com a nossa vida, a nossa fé, a nossa força de volta. E aí sim, quando a gente estiver de novo em pé, quando estiver de novo sabendo o quanto a gente é livre e o quanto a gente é amado por um ser que vai além de tudo que tem na nossa frente. Tudo pode quebrar a gente, tudo pode querer botar a gente no chão. Mas o nosso Pai não. Ele quer nos abraçar, nos levar, fazer festa para nós. Então, vamos com alegria tomar cuidado com esse templo do Espírito. Nós somos a fagulha do Cristo, a fagulha do Pai, melhor dizendo, né? A fagulha de Deus. A gente é para ser muito grande. Caridade a gente faz quando a gente tem para dar. E a gente tem para dar. A gente precisa reconhecer isso que nós temos para dar.
Por isso que o Evangelho, por isso que o Espiritismo diz que o amor é a caridade é a maior expressão de amor que existe no mundo. Que a caridade é o amor em movimento, mas é um movimento que tem que vir de dentro para fora, começando por nós. Caridade moral comigo, cuidado comigo, fé em mim, força nos meus propósitos e tranquilidade. Tem situações que a gente simplesmente diz: Pai, está aqui na tua mão agora, porque daqui eu não sei sair, então me mostra o caminho. E toca a vida, segue, busca. Ele vai dar 7 passos em nossa direção. Ele vai cobrir 1000 pecados que nós temos. Ninguém pode tirar o direito, esta paternidade de nós. Bem-vindos ao mundo da caridade. Muito obrigada pela atenção de todos. Vamos nos preparar agora para fechar nossa noite com um passe. Agradecendo novamente, Mestre, a tua presença entre nós. Essa espiritualidade amorosa que está aqui, colhendo as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas lágrimas, secando o nosso pranto e nos reerguendo para que a gente volte a caminhar sobre os passos do Mestre Jesus. Obrigada, Mestre. Obrigada aos nossos anjos guardiões. Podemos, nesse momento, mentalizar os nossos lares, as pessoas que nós sabemos que precisam de saúde, de força, de determinação, de coragem. Podemos fazer uma irradiação e mandar para quem nós amamos ou para quem a gente simplesmente sabe que precisa um pouquinho dessa luz que Deus irradia sobre nós. E assim, gratos, comprometidos com o Evangelho do Cristo e comprometidos com o amor desse Pai, nós encerramos as reflexões dessa noite dizendo que assim seja. Enquanto o pessoal se prepara para transmitir o passe, eu lembro de alguns eventos, um evento muito legal que nós vamos ter em Erechim, vai ser dia 5 de abril, ali no Salão de Atos da URI, Saúde das Emoções, um casal incrível, o Victorino Turconi e a Samira José Turconi, e o Carlos Eduardo Durgante, que é médico, geriatra. Vai ser um evento muito especial para quem quer cuidar da sua saúde, saber auxiliar, ter instrumentos para si e para ajudar o próximo. É um evento gratuito, né? Como todo evento espírita nosso aqui. E nós temos que divulgar também as redes sociais do Polo da Luz, né? O Polo da Luz já está no YouTube, as nossas palestras estão sendo colocadas lá, disponibilizadas, né? A gente tem parentes que conhecem e não estão mais na cidade, gostariam de vir, né? youtube.com/Polo da Luz, no YouTube, né? E no Instagram também, insta.com/Polo da Luz. E no Facebook também, Polo da Luz. Bem fácil, só colocar lá, já aparece o nosso nominho. E uns materiais bem legais para a gente continuar, né? No nosso dia a dia, está rolando telinha ali, rola alguma coisa legal, né? Tá bom, gente? Muito obrigada a todos.